Essa é a minha. Amém. Boa noite, paz. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, lá em Mateus capítulo 24, 23 na verdade, para nós iniciarmos. Os meninos vão colocar aqui o tema da palavra. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa breve, algo assim que Deus tem falado comigo no meu tempo a sós, com Ele, algo que tem me marcado e eu creio que também Deus quer falar com vocês. Amém? Todos? Mateus capítulo 23, a partir do versículo 1. Diz assim, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, portanto, tudo o que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filacteiros e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só mestre é vosso, e vós todos são irmãos. A ninguém sobre a terra chameis pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque nem um só é o vosso guia, Cristo. Mas o maior dentre vós será chamado servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor essa palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco. Mais uma vez eu te peço para que eu não possa atrapalhar o seu mover, eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem para nós, a começar de mim, Senhor. E eu peço que o Senhor possa trazer nessa atmosfera, Senhor, espírito de revelação e sabedoria, Senhor, para que seja entendido, Senhor. Me faça passar, Deus, essa palavra da melhor maneira, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. O nome da palavra é hipocrisia, a arte de justificar a si mesmo. É interessante que nós, seres humanos, temos, de uma certa forma, esse desejo de sermos algo, de sermos alguém. E não poucas vezes a gente decide ser o que nós não somos na realidade. Então, a palavra no original, hipocrisia, ela significa basicamente alguém que é um ator, alguém que de alguma maneira quer passar para os outros algo que ele não é, tá? No original diz que ele é simulador, um impostor. Então, de alguma maneira ele quer ser alguém que naturalmente, interiormente ele não é. Ele tenta passar uma informação para as outras pessoas que não condiz com o seu interior, que não casa com o seu interior, tá? Então, a Bíblia traz uma caracterização bastante interessante com relação à hipocrisia. Lá em Mateus, Jesus diz assim: bem profetizou sobre vós Isaías, dizendo que vocês falam, me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim, né? Em vão ensinam doutrinas que são preceitos de homens, mas em vão me adoram. Ou seja, aquela pessoa que é hipócrita ou que age com hipocrisia, de certo sentido, a mente dele está direcionada a uma coisa, mas o coração dele está muito distante. A boca dele fala algo, mas o coração dele está apontando para outra direção. O desejo dele talvez não seja e não está numa sinergia, ou seja, não está no mesmo ponto do coração dele. O coração está indo para outro caminho, não está indo para o mesmo caminho da mente. Então, eu entendo hipocrisia como permitir que o seu coração esteja longe da sua mente. Então, como é que eu posso identificar se em alguma situação eu estou sendo hipócrita ou eu estou agindo com hipocrisia? Primeiro, duas perguntas. O pastor Cote traz isso no livro dele, Raízes da Depressão, e eu acho que fundamental. A primeira pergunta é: quem de vocês, ou eu me incluo também, acha que oração é importante? Levanta a mão. Amém? Todo mundo acha que oração é importante, né? Agora, a segunda pergunta, essa fala da nossa mente, isso fala dos nossos valores, isso fala daquilo que de alguma maneira eu acho que é conveniente, tá? Agora a segunda pergunta, e não precisa vocês responderem, só respondam para vocês mesmos, para evitar um constrangimento maior. Mas
Quem aqui tem uma vida de oração? Percebem a diferença? Uma coisa é eu dizer que vida com Deus, oração é importante. Outra coisa totalmente diferente é eu afirmar que eu tenho sim uma vida de oração. Então, isso me mostra que muitas vezes o meu parâmetro do que é correto está me levando para um lugar, mas o meu coração não está me levando para o mesmo lugar. Isso me faz, de uma certa forma, ser extremamente hipócrita. Eu começo a dizer que aquilo é bom, mas eu não pratico. Tá? Então isso fere diretamente a maturidade. O que é maturidade? Antigamente eu pensava que maturidade era saber muito as coisas, era ter muito conhecimento, conhecer das coisas, ler bastante livros, quantos livros eu leio por ano. Enfim, eu achava que maturidade estava relacionada a isso, mas na verdade não. Maturidade está relacionado ao quanto eu pratico daquilo que eu sei, que é bem diferente. Vamos abrir lá em Hebreus 5. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Vai estar dando um conceito, na verdade vai estar explorando muito bem isso. Hebreus capítulo 5. Versículo 11. Diz assim, a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então perceba o parâmetro que a Bíblia está passando. Então, você ser maduro não é o quanto você conhece, mas é o quanto você deixa que as suas faculdades sejam exercitadas pela prática da palavra. Eu lembro que um ano atrás, na escola de adoradores, eu vim aqui para frente, no momento que chamaram para a gente estar orando, eu vim, me ajoelhei, e na hora que eu me ajoelhei, eu me ajoelhei meio que como, sabe aqueles cavaleiros templários, que eles não se ajoelham com os dois joelhos, mas com um e a outra espada coloca para segurar, né? E eu fiz isso, e na hora que eu fiz isso, Deus meio que abriu minha mente, e eu tive uma visão, não sei se clara, mas a percepção que eu tive foi essa. Eu olhava para a minha espada e ela não passava de um punhal, não, era desse tamanho assim. Eu acho que quando eu fui me apoiar nela, eu quase caio, porque ela não dava para apoiar. E aí eu olhei para o lado, estava a pastora Cristiane ajoelhada. Quando eu olhei para ela, cara, ela tinha uma espada desse tamanho assim. E aí na hora eu fiquei com aquilo na mente, né? Eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer dizer com isso? E aí Deus me falou, a espada, a Bíblia fala que é a palavra. E aí Deus me disse, a espada dela era grande porque ela pratica a palavra. A sua estava pequena porque você não pratica tanto como ela pratica. Então, muitas vezes a gente fica achando, algumas vezes as pessoas perguntam e dizem, vocês falam muito sobre devocional, sobre TSD. Eu disse, cara, a gente fala muito porque tu não está praticando ainda. Quando você praticar, aí a gente para de falar. Porque é uma questão só de prática. Entendeu? Então, quando eu entendo que eu preciso, de alguma maneira, praticar a palavra e me esforçar para praticar, e essa prática não é uma prática onde você diz assim, sozinho eu vou conseguir, é quando você entende que, porque o que é graça? Graça é não somente o favor de Deus de perdoar os meus pecados, mas graça também é a capacidade que Deus me dá de andar acima dos pecados que eu não consigo vencer. Então, eu preciso ter isso em mente, quando eu não consigo vencer determinada área, e na minha vida tem muitas áreas que eu não consigo vencer, eu passo a dizer, Senhor, não tem condições de passar essa fase sem que o Senhor me ajude. Mas a nossa vida tem que estar direcionada para que eu pratique a palavra. Isso talvez seja, talvez não, isso é o maior desafio do cristão aqui na terra. Então, por que eu estou falando desse confronto entre conhecimento e maturidade? Porque muitas vezes nós temos uma mente, pastor Cotto diz isso, nós temos uma mente
gigante, mas nós temos um coração raquítico. Ou seja, a gente sabe muito, mas não pratica nada. Uma vez eu conversava com um rapaz e eu dizia: cara, olha, esse caminho não está certo, talvez você devesse fazer desse jeito. Ele disse: eu sei. Eu disse: eu sei que você sabe, o problema é praticar. É diferente. Saber a gente sabe, o problema é praticar. Entendeu? Quem é que não sabe que a Bíblia diz que a gente tem que amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento? Mas quantas vezes a gente fica vendo: meu Deus, eu não amo. Então é um desafio para nós. É um desafio. Essa sinergia, esse contato que eu devo ter entre a minha mente e o meu coração é que talvez seja o maior desafio do ser humano. Porque nós temos essa tendência. Quem é que não gosta de um elogio? Levanta a mão. Quem nunca gostou de um elogio? Quem não gosta? Meu Deus. Quando alguém elogia você, você já se infla, né? Você, poxa, eu não sou essa carniça toda, não. Ou seja, isso faz de alguma maneira com que a gente ache que nós somos algo. E aí a gente cai nessa dinâmica dos fariseus, nessa hipocrisia que temos, né? E Deus tem misericórdia de nós. Então, por que é tão perigoso essa questão da hipocrisia? Primeiramente porque ela fere um princípio fundamental do Evangelho. Em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2 até o versículo 16, e em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós temos a diretriz de Deus que nos diz qual é o nosso real objetivo aqui na terra. Em Filipenses ele diz que nós temos uma soberana vocação. Essa soberana vocação é dito em Romanos capítulo 8, versículo 29, que é sermos conforme a imagem do primogênito Jesus. Ou seja, aqui na terra, Paulo disse, né? Não que eu julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, né? Prossigo para o alvo. Que alvo é esse? Ser igual a Jesus. Entende? Então, por que a gente adora? Por que nós temos que estar fascinados? É óbvio que é porque, primeiro de tudo, Deus quer ter um relacionamento, né? Quando eu vejo que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, na minha mente já vem primeiro o seguinte: o que é que Deus mais ama? Se relacionar com o ser humano. E o que Davi mais amava era se relacionar com Deus. Então, por isso, talvez, não posso aqui determinar, mas a meu entender, Deus estava dizendo que ele tinha um coração segundo dele por causa disso. Então, quando eu tenho esse desejo de estar perto de Jesus, eu estou cumprindo a minha soberana vocação, que é ser igual a Jesus, certo? Então, a partir do momento que eu não estou tendo esse coração de busca, eu estou de alguma maneira querendo maquiar o que eu sou sem eu ser, eu estou ferindo essa soberana vocação. Então, você pode trabalhar, e nós temos que saber, primeiro, quem nós somos, precisamos saber o que é que Deus quer que a gente faça aqui na terra, mas nós não podemos esquecer que o que realmente importa, sobretudo, é parecer com Jesus. É nós olharmos para as nossas atitudes e vermos se realmente eu estou parecido com Ele, em todas as áreas, e é isso que talvez tem que nos constranger mais. Isso é o que talvez seja o mais importante. Então, eu queria trazer aqui algumas características baseadas no texto que a gente acabou de ler, lá em Mateus, sobre essas características de alguém que é hipócrita, alguém que é um fariseu. E eu quero lhes dizer que eu estou encaixado em muitos desses versículos aqui, e que Deus me ajude a mudar, mas eu acho que é uma característica central do ser humano. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai passar a ser assim mesmo. Abra aí, por favor, em Mateus capítulo 23, aquele texto que a gente tinha começado a ler. Mateus capítulo 24. Vamos ver o versículo, Mateus 23, na verdade, 23, a partir do versículo 1, 1 e 2. Versículo 1 e 2. Diz assim, ó: Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então, a primeira coisa que eu identifico em alguém que é um fariseu, ou alguém que tem um coração hipócrita, é alguém que de alguma maneira se sente superior aos outros. De alguma maneira ele acha que é melhor do que os outros. Alguém aqui já se sentiu melhor do que alguma outra pessoa? É difícil a pessoa levantar a mão, né? Mas eu já várias vezes. Várias e várias vezes.
E esse é o coração do ser humano muitas vezes. Então, Jesus estava dizendo aqui, ó, eles se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, um cara que foi o juiz e o profeta, talvez o maior tipo de Cristo que a gente já teve na Bíblia, não sei de outro, o cara que mais, libertador de Israel, enfim, ou seja, aquela pessoa que os judeus, de certa maneira, diziam que não, esse cara é o cara. Até a própria Bíblia diz, na verdade, ele mesmo dizendo, ele diz assim, a seu tempo será levantado um profeta como eu, semelhante a mim, ó mesmo, Jesus, falando de Jesus. Então Moisés era o cara, e aí eles estão dizendo, olha, esses fariseus, eles se assentam na cadeira deles, na cadeira de Moisés, ou seja, um lugar, uma atitude de superioridade, um desejo de ser melhor do que os outros. E quantas vezes a gente tem isso no coração? Ah não, eu poderia estar fazendo tal e tal coisa, mas tal pessoa não deixa eu fazer? Como se de alguma forma o próprio Deus não fosse capaz, e Ele não tivesse condição de lhe colocar onde Ele quer lhe colocar. Não é interessante? Ou então duas coisas, ou seu Deus é muito pequeno, ou você não conhece o seu Deus, ou um ou outro. Então, de alguma maneira a gente começa a achar que, por eu não estar exercendo tal situação, é porque tem algum problema com o meu líder, ou tem algum problema com Deus que não me aprova. Alguém já teve essa sensação já? Eu já tive várias vezes isso. Já tive várias. E então, é esse nosso coração que muitas vezes a gente precisa mudar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, ó, o que o orgulho é, senão insegurança ou tentativa de se segurar em algo? O que é o orgulho se não for isso? É uma tentativa desenfreada de eu dizer, ei, eu sou alguma coisa, mesmo sem ser. Ei, eu estou aqui, me coloque para fazer alguma coisa. Vocês não estão vendo não os meus dons, a minha performance. Vocês não estão vendo o quanto é que eu faço e ninguém me olha. Então essa é a primeira característica. A segunda que nós podemos fazer é pouca prática e muito ensino. Vem lá comigo o versículo 3. Versículo 3, ó. Fazei e guardai, portanto, tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, o problema dos fariseus não era que eles não ensinavam, o problema deles era que eles não praticavam. Ou seja, sabiam de tudo, até porque Jesus disse, sigam o que eles falam. Os caras estão falando bem, mas será se eles praticam? Que é o cerne do cristianismo. Quem foi dito cristão, foi dito porque era pequeno Cristo, não era porque botava uma Bíblia debaixo do braço, porque colocava uma foto fazendo devocional no Stories, não, é porque realmente parecia, o cara olhava para ele e dizia, poxa, parece que você é Galileu. Lembra desse texto? Parece que você é Galileu, você andou com ele, de alguma maneira você andou com ele. Então, é isso que as pessoas precisam identificar no nosso coração. E esse é o maior desafio nosso. A terceira coisa, a terceira característica, falta de identidade e carência emocional. Vamos ver lá, versículo 5 do capítulo 24 ainda, tá? A gente vai analisar, diz assim, ó, praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filacteiros e alongam as suas franjas. Ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Vê mesmo que Jesus está dizendo, vocês fazem as coisas não com o fim de me agradar, mas com o fim de que os homens vejam. Meu Deus, quantas vezes eu já fiz coisas para que os outros vissem que eu estava fazendo. Incontáveis vezes. E isso parece que é entranhável na nossa alma. Por quê? Pastor Cotto chama isso de concupiscência da aceitação. Parece que dentro de nós tem aquele desejo, me aceitem. Eu não sei se porque talvez em casa a gente não teve aquela afirmação toda que deveríamos ter, não teve aquele relacionamento saudável com o pai ou com mãe, por N motivos, N razões, eu não quero aqui demonizar a paternidade, mas muitas vezes nós não tivemos afirmações que nós deveríamos ter dentro de casa, e aí a gente passa a querer ter a afirmação de fora. Aí diz, pô, eu preciso de um elogio. Aí cai naquela história, né?
fiz isso e isso lá na célula, fiz isso e isso para você, e você foi ingrato. Às vezes até o próprio Deus está fazendo o teu líder esquecer, para te mostrar que tu está com doença de alma, e aí precisa curar. Amém. Então muitas vezes, Deus está mostrando isso. Tem um testemunho de Joyce Meyer, que é muito interessante no livro dela, eu não me recordo qual livro, mas ela diz que, toda vez ela tinha uma moça na igreja dela, que parecia que era impressionante, as pessoas passavam na rua e não viam e não cumprimentavam, toda vez ela ia dizer, pastora, o pessoal não me cumprimenta, e isso, aí teve uma vez que foi com ela, passou na rua, não viu e não cumprimentou, ela ficou com raiva, e foi lá, pastora, a senhora não me falou comigo. E aí ela pediu perdão, tudo, disse que estava errada, mas que não tinha visto e tudo. Aí ela foi orar, né? Aí Deus disse a ela, não foi que você não viu não, eu escondi para ela ver, que ela está doente. E muitas vezes tem isso conosco. Eu lembro uma vez no aniversário meu, eu estava com aquela expectativa do meu aniversário, né? Poxa, o que é que vão falar, o que é que vão dizer? Bicho, nesse ano, velho, ninguém falou nada, até uma mensagem não chegava. Eu disse, meu Deus, né? Só quem me ligava foi minha esposa, meus pastores e tudo. Mas sabe aquelas pessoas que eu disse, poxa, eu fiz tanto por aquela pessoa, ela vai me ligar. Um presentinho vai. Zero. Nada. Aí eu fui orar, né? Porque eu disse, Senhor, e aí? Eu disse, você está esperando dos outros? Espere de mim. É outra coisa totalmente diferente. Vou continuar. Outro ponto que eu queria falar é que eles amam o reconhecimento dos homens. Outra característica, eles amam o reconhecimento dos homens. Muitas vezes eu já amei o reconhecimento dos homens. Quando muitas vezes eu fazia uma prova na faculdade, eu queria tirar 10 para que o professor dissesse, eita, tá chegando. Teve uma vez que, isso nas primeiras cadeiras do curso de Direito, um professor lá, o tampa da faculdade, excelente professor, aí comentou que eu era muito bom aluno. E ele disse assim, olha, se eu não me engano, esse rapaz vai longe. Rapaz, eu me inflei, viu? Eu disse, meu Deus. Aí, era bom muitas vezes quando, não nesse caso, mas muitas vezes quando eu conversava com o pastor, aí o pastor Márcio, né, o pastor Márcio me elogiava e dizia, cuidado, viu? Cuidado para Deus não puxar o seu tapete. E eu disse, é verdade, muitas vezes a gente começa a se orgulhar das coisas que a gente escuta. E o que eu não sou porque eu sou bom, eu sou porque Deus fez com que eu fosse. Porque eu não tenho como de alguma maneira dizer que eu sou bom em algo, se tudo que foi me dado foi dado por Deus. É um dom. Então se é um dom, eu não tenho do que me gloriar. Eu não tenho do que estar dizendo que eu sou excelente. Eu tenho que dizer, poxa, agradeço pelo elogio, mas se não fosse Jesus... Mas muitas vezes a gente diz, por dentro a pessoa diz, não irmão, glória a Deus, mas por dentro está, eu sou o cara. Muitas vezes, prosseguindo, criticidade nas coisas mínimas e ouvido de mercador nas grandes. Você já viu isso? O cara é crítico ao extremo em coisas mínimas, pequenas. Aí Jesus disse, vocês coam um mosquito e deixam passar um camelo. Ou seja, as coisas mínimas, e aí eu tenho 2 exemplos bem interessantes. Jesus foi e curou uma pessoa no sábado, e eu acho que Jesus muitas vezes fazia de propósito. Você não vê Jesus batendo de frente com um pecador, você já viu? Não tem. Ele bate de frente com um religioso. Aí o religioso disse, você vai criar no sábado, né? Você vai curar no sábado? Ele disse, vou. Estenda a mão. Aí curava. Então, o que é que acontecia? Eu lendo esse texto, toda vez eu ficava com muita raiva daqueles caras, como se muitas vezes eu não tivesse sido, mas enfim, eu ficava com raiva, porque ele curou a pessoa, o cara tinha ficado lá, se eu não me engano, 18 anos, aquela mulher que estava encurvada, 18 anos, Jesus cura a mulher, e o cara diz assim, poxa, como é que você cura no sábado? Aí Jesus disse, eu não ia livrar essa filha de Abraão, 18 anos aqui. Ou seja, ele deixou de glorificar aquilo que era grande para olhar para uma coisa muito pequena. Então coam um mosquito e deixam passar um camelo. E outro ponto também que eu acho muito duro. Em Romanos capítulo 2, versículo 1, fala que
da maneira que nós somos julgadores, que nós condenamos alguém. Vamos abrir lá para vocês verem terem uma noção do que eu estou falando. Talvez eu não vou conseguir passar para vocês da maneira que está no texto, e eu acho muito forte. Romanos capítulo 2, vocês podem deixar até aberto, porque a gente também vai falar um pouco desse, se o tempo me ajudar. Diz aí, Romanos 2, a partir do versículo 1, escuta: portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Esse é um princípio estabelecido por Deus, que é o princípio do julgamento. Ou seja, se você julga outra pessoa, é muito provável que você caia naquele mesmo erro que você estava julgando. Muito provável. Então, muitas vezes as pessoas que são muito duras em áreas específicas com alguém, muitas vezes elas estão praticando pecados naquela área, ou vão estar muito tentados a estar praticando. Então, nós temos que ter cuidado com esse julgamento. Nós não temos que estar julgando as pessoas. Mas, na verdade, a nossa maior guerra é contra nós mesmos. Essa é a maior guerra da gente. É verificar os pontos que estou tendo na minha vida, não na vida do meu amigo, do meu próximo. Às vezes as pessoas estão no culto, aí está falando uma palavra lá, e o cara pensa logo: poxa, era para tal pessoa estar aqui. Eu disse: não, era para você estar. Você está ouvindo, então é para você. Não é para quem não está. Para quem não está, Deus vai falar de outro jeito. Agora, o problema é eu estar olhando para os outros e eu não estar esquecendo de mim mesmo. Isso é que é o mais duro. Então, essa é a lei do julgamento, e nós temos que ter cuidado demais com eles. Outro ponto é preocupação maior com o exterior, em detrimento do interior. Isso talvez seja uma das coisas mais em moda no mundo hoje, que é o culto ao próprio corpo, que é o culto ao externo, ao exterior. Eu estou muito mais preocupado se eu estou forte, eu estou muito mais preocupado se eu estou bonito, se eu estou bem arrumado, se eu estou vistoso, do que se eu estou interiormente saudável. Eu estou dando muito mais alimento para o meu corpo do que para o meu espírito. Eu estou muito mais preocupado se eu vou estar mais forte, ou se eu vou ter mais conhecimento, que também é outro alimento para o espírito. Até porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 8:1, que o amor edifica, mas o conhecimento ensoberbece. Então, eu estou preocupado se eu sei todas as coisas, mas eu não estou preocupado se eu estou praticando com força a palavra do Senhor. Então, por isso que Hebreus está falando: olha, vocês já deveriam estar muito experimentados na palavra, mas eu tenho que estar falando para vocês sobre batismo, imposição de mãos, eu tenho que estar falando para vocês sobre os oráculos, ou sobre os rudimentos do evangelho, coisas simples que você já deveria estar sabendo. Mas eu não posso falar para você, eu só posso dar alimento sólido para quem é maduro. Então, muitas vezes eu não estou recebendo aquilo de Deus, não é porque Deus não quer me dar, é porque Ele não pode lhe dar. Se Ele lhe der, Ele lhe mata. Então, um bebê, ele não pode comer comida sólida, ele vai comer primeiro, aí toma primeiro leite, 6 primeiros meses, eu já estou treinando, já estou pensando nisso, leite, estou orando para que ele mame com força, para não ter que comprar aquelas latas caríssimas, enfim. Mas depois já vai substituindo para um alimento mais sólido, não é? Mas você não vai dar para um bebê uma carne, uma picanha, você vai matar ele. Primeiro que ele nem necessita disso nos primeiros 6 meses. Enfim, então, o meu alimento, o alimento que Deus me dá, é condizente, é proporcional à minha maturidade. Então, se talvez Deus não está te levando para outro nível, não está te dando um alimento que seja mais sólido, é porque você não tem capacidade de degustar aquilo que Ele está querendo lhe dar, de ter aquilo que Ele quer lhe dar. Então, muitas vezes eu estou muito preocupado com a minha performance. E aí, Paulo fala sobre os judeus, lá em Romanos capítulo 2, versículo 28, ele fala que não é judeu aquele que o é exteriormente, mas é judeu aquele que é interiormente. Ou seja, circuncisão não tem a ver meramente com uma prática que era feita. Você sabe a operação de fimose, viu? É isso aí. Não tem a ver com isso, tem a ver com o seu coração. Então é a dinâmica da minha mente. Hebreus capítulo 10, versículo 16, se eu não me engano, diz que Deus ia escrever na nossa mente e no nosso coração os seus mandamentos.
Veja que a ligação é entre mente e coração. Então Deus está preocupado com isso. Não era meramente dizer para a gente o que faria. E até em Hebreus capítulo 7 ele começa a dizer, olha, não vai precisar mais que ninguém ensine nada a vocês. Mas o próprio Espírito vai estar dentro de vocês ensinando. Então é essa vida com Deus que vai me fazer crescer, que vai fazer amadurecer. Prosseguindo. Apego excessivo à reputação. E pense numa coisa aqui que eu caía. Meu Deus, eu estava preocupado, o que é que os outros iam falar. É claro que você também tem que estar preocupado, se você não vai estar dando mau testemunho, porque a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos viver, e não é por uma vez só, mas 3 ou 4 vezes, de modo digno do Evangelho, certo? Então há uma dignidade no Evangelho, e eu tenho que seguir essa dignidade. Mas, o que eu estou falando é, eu ficar muito mais preocupado com o que os outros vão pensar, em detrimento do que Deus vai pensar. Você sabe o que é Deus chegar para uma pessoa, Jesus na verdade chegou para uma pessoa, que é Deus também, enfim, mas chegou para uma pessoa, João Batista, e disse, olha, dentre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que ele, mas no reino dos céus ele é o último. Então, foi Deus que disse, não foi ninguém que falou. Então, nós precisamos estar preocupados com isso. O que é que Deus está dizendo de mim? O que é que Deus está pensando a meu respeito, em determinada área? E muitas vezes nós não crescemos, porque nós não temos um ouvido aberto para ouvir. Muitas vezes uma pessoa chega para você para corrigir, a primeira coisa que você diz, não é assim não. Mas por que você não escuta e vai orar primeiro? Porque aí pode ser que tenha alguma coisa que não esteja conveniente. E nós somos seres humanos. Nós temos que entender que nós somos pecaminosos, nós temos erros. Se não fosse a graça do Senhor, para onde iríamos? Outro ponto, e esse aqui para mim foi algo que o Espírito Santo falou comigo num devocional, que eu acho que nesses dias tem sido algo que nós temos nos apegado muito, e eu me coloco nesse grupo. Lá eu queria que vocês abrissem, em Mateus 21, versículo 33. Mateus 21, versículo 33. Mateus 21, versículo 33. Diz assim, atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro, e outros apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-los, apoderamo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Até aí. Veja qual é o conceito que eles têm quando o herdeiro, e aí está tipificando Jesus, era Jesus o mestre que viria. Veja o que eles dizem, vamos agarrá-lo, matá-lo e ficar com a herança. Ou seja, herança é algo naturalmente terreno. Então isso significa que quem está com esse desejo, com essa hipocrisia, ele está muitas vezes agarrado com as coisas da terra e não com as coisas do céu. E eu fico pensando, meu Deus, quantas vezes eu estou muito mais preocupado sobre política, sobre as coisas que eu vou fazer, sobre o meu emprego, sobre as coisas aqui da terra, e eu não estou preocupado com as coisas do céu. E aí Deus estava me corrigindo nessa área. Eu deveria prestar atenção. Então, sabe como é que você sabe que você está sendo hipócrita, que você está sendo um fariseu? 3 perguntas simples. O que é que eu mais converso? O que é que eu mais converso? Segunda coisa, no que é que eu invisto mais dinheiro? Isso aqui, no que é que eu invisto mais o meu dinheiro? E por último, o que é que eu gasto mais tempo? O que é que eu invisto mais tempo? Isso vai mostrar de alguma forma
como é que está balizado, se o eixo da sua vida tem sido Deus ou se tem sido outra coisa. Então, eu dei algumas características, a gente falou de um monte de coisa, um monte de pecado, um monte de situações ruins, mas eu queria, claro que eu não tenho como esgotar o tema, eu não tenho como aqui dizer que todo mundo que tem esse pensamento é por isso, mas muitas vezes isso eu falo para mim, na minha perspectiva, no meu relacionamento, nas coisas que Deus falou comigo, tinha muito a ver com uma ausência de identidade. Então, a origem muitas vezes dessa hipocrisia é uma dificuldade de saber quem nós somos. Porque se nós sabemos quem somos, nós não precisamos estar mostrando para os outros quem nós somos. Nós já somos, então eu não preciso mostrar. Então, de certa maneira, eu estou tentando, de alguma maneira, ser aceito por aquele meio. Sabe as pessoas porque você sabe que a sociedade é composta de vários nichos, de vários grupos sociais, que fundamentam e formam uma sociedade. Então, tem lá o grupo dos roqueiros, tem lá o grupo dos jogadores de futebol. Você quer ver isso, assiste filme americano. Você vai ver lá na lanchonete do high school, né? Tem lá o grupo, aquilo ali só senta naquela mesa quem for do futebol americano. Só senta naquela outra mesa ali quem for do basquete. Aí tem o lugar dos nerds, tem o lugar do não sei o quê. Mas, o que eu quero dizer é que muitas vezes, para a gente se adequar a um grupo desse, nós temos que nos vestir da forma que eles se vestem, nós temos que andar da forma com que eles andam. Isso faz com que a gente seja amoldado à sociedade que a gente está vivendo, em detrimento daquilo que nós realmente somos. No fundo, quem você é? Quando ninguém está vendo, quem eu sou e quem você é. Isso é o que talvez faça mais sentido na nossa vida. Eu já fiz isso muitas vezes, essa pergunta para mim. Quem eu sou? Quem Deus me fez para ser? Tem uma música de Salomão do reggae, não é o meu pai, mas é Salomão do reggae. Ele diz assim, ele disse que estava conversando com Deus, e ele diz: pois tanta coisa em mim já entrou antes de você chegar. Tem muita coisa que já entrou na nossa vida antes de Jesus chegar, então essas coisas elas precisam ser tiradas, não tem como, elas precisam sair de dentro de nós. Então a gente precisa dizer: Senhor, nos ajude. Quando eu começar a olhar para a minha vida, eu fico, parece que quanto mais você mais busca, quem já teve essa sensação? Mas quando eu mais busco, mais parece que eu estou pior. Misericórdia. Tantas e tantas vezes: Senhor, me ajude. Aí por isso que eu vejo, é graça, favor de Deus. Então, essa ausência de identidade também muitas vezes está relacionada ao nosso relacionamento paterno, aquilo que eu identifico como pai. Veja bem, no Antigo Testamento você não vai ver texto, você vê um texto em Salmos, se eu não me engano, que fala sobre Jesus ser pai dos hebreus, mas a conotação de pai naquela hora não é pai, como é trazida por Jesus. Então a primeira vez que vem, e aí por isso que os judeus ficavam com muita raiva de Jesus, porque Jesus estava chamando Deus de Abba, ou as criancinhas chamavam aquilo com os pais. Então, Abba, ou seja, papaizinho, e ele disse: olha, eu vim apresentar-lhes o pai. Então, está extremamente relacionado à sua falta de identidade a questão paterna com Deus. Às vezes você não teve um pai presente, até porque seu pai também não teve um pai presente, e isso vai gerando, se você não quebrar essa cadeia, as coisas vão se postergar. Mas muitas vezes essa carência emotiva, essa necessidade de uma aceitação na nossa vida está relacionada à paternidade. Como é que eu me relaciono com isso? E aí você diz: ah, mas eu não tenho pai. Então você vai curar no Senhor. Às vezes você nem consegue restabelecer um relacionamento paterno com o seu pai terreno, extremamente vinculado, mas você consegue com Deus, e aí Deus vai começar a curar na sua alma essas coisas. Agora, repito, isso não significa que com todo mundo vai ser dessa forma. Tá, comigo tem muita relação, mas cada um é aquele só, cada um é cada um, né? Cada qual é cada qual. Então, para encerrar, eu queria falar sobre essa dinâmica da cura. Porque a gente falou de um monte de pecado. Aí eu quero terminar só falando de pecado, era triste. É melhor, tem que falar como é que cura, né? Tem que falar como é que as coisas melhoram, porque a pessoa fica logo cabisbaixo, né? Meu Deus do céu. Começa a olhar um monte de coisa. Então, Pastor Cote, e eu tenho sido ultimamente muito influenciado pelos livros dele, pelas palavras, e ele traz um paralelo, eu acho interessantíssimo,
sobre, quando Jesus fala que é o caminho, a verdade e a vida, ele traz um paralelo entre esses três locais, caminho, verdade e vida, com o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, certo? Ele relaciona o tabernáculo de Moisés com essa perspectiva de ser o caminho, a verdade e a vida, tá? Na ótica dele, o que é ser caminho? Caminho é a porta de entrada, tá? E graças a Deus, todos nós que aceitamos Jesus, já passamos por essa porta. Porta tem a ver com eu ter aceitado Jesus, esse é o caminho, só tem um caminho. Então, é interessante que até os antigos, na época da igreja primitiva, que não era nem primitiva, não é o melhor termo, mas nessa época chamavam, olha, lá vai aquelas pessoas que são do caminho, ou seja, não tinham aceitado Jesus. Então, esse é o primeiro ponto, você aceitar Jesus. O segundo ponto é a verdade. Não tem condição de você crescer espiritualmente sem você praticar a verdade. E a verdade está relacionada com o átrio. E aí é um segundo ponto. Entre o caminho, a verdade e a vida, em cada um desses pontos existe uma distância espiritual. Você não vai conseguir romper de um lado para outro sem um esforço espiritual. Então, o primeiro ponto é o átrio. Todo mundo está lá, confessou Jesus como Salvador, você está nesse lugar. Agora o segundo ponto, o lugar da verdade, nem todos estão. Por quê? O lugar da verdade está relacionado, lá no santo lugar existia lá o pão da propiciação e existia o candelabro. Então, para que você esteja apto a estar no local do santo lugar, você tem que estar comendo o pão à luz do candelabro. Ou seja, você tem que estar meditando a palavra à luz da revelação do Espírito Santo. Então isso é fundamental. Essa talvez seja a maior dinâmica que nós precisamos investir. Meditação na palavra a partir de um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Isso é o que nós temos que investir. Então por isso que nós falamos tanto sobre devocional. Você não vai crescer se você ficar sendo alimentado de culto em culto ou palavra do YouTube. Se você não tiver o seu relacionamento profundo, e isso requer muita disciplina, você tem que ser disciplinado com vontade ou sem vontade, ir para dentro do seu quarto, pegar a Bíblia, ler, Senhor, me ajude, revele, a luz do propiciatório, a palavra sendo revelada, o pão sendo dado, e aí você tendo vida, a vida entrando na sua vida. Só assim você consegue crescer. E o último estágio, e esse talvez o mais difícil, mas é óbvio que a gente está falando de uma dificuldade sem o Espírito Santo, que é o Santo dos Santos, tá? Jesus, quando ele veio, ele rasgou o véu do Santo dos Santos, então não há mais separação nessa entrada. Mas o santo lugar, que está falando sobre caminho, verdade e vida, só conseguimos entrar lá a partir de uma renúncia total. E aí é o que talvez seja o mais difícil para a gente. Renúncia total. Veja o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Se você quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas se você quiser perder a sua vida, acha-la. Ou seja, se você está atrás de proteger a sua vida, de proteger os seus direitos, de proteger aquilo que é importante para você, você não vai conseguir entrar naquilo que Deus tem para você. Então, tudo aquilo que eu não entrego para Deus, o diabo rouba de mim, porque ele é ladrão. Então, aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquela situação que você não entrega para o Senhor, você já perdeu aquilo, porque o diabo já roubou. Então nós temos que ter essa consciência, que eu preciso a cada nível, a cada pensamento, ter esse coração de entregar a minha vida para Jesus. Tudo que eu tenho, você entregue a Ele, tá? E muitas e muitas vezes eu estava dizendo ao Espírito Santo, isso é muito difícil, porque entregar a vida não é simplesmente dizer, Senhor, o Senhor toma conta da minha vida, o Senhor manda, mas é naquela hora que Deus diz assim, olha, dá uma oferta para tal pessoa, você só tem aquele dinheiro, e você vai lá e dá. É naquela hora que alguém fala mal com você, e aí você dá uma vontade de pegar, estrangular a pessoa, e você não faz. É aquela hora que você está coberto de razão, e aí você escuta o Espírito Santo dizendo, não fale nada. É dentro da sua casa, tá? Porque uma coisa, alguém disse que fora de casa você prega com a Bíblia, dentro de casa você prega com atitudes.
Se você quer ganhar alguém dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, seu esposo, você tem que pregar para ele com atitudes. Não adianta você só falar. Você tem que viver. E viver o evangelho muitas vezes não é mole. Tem que ter coragem. E aí por isso que Jesus é chamado de varão perfeito. Porque Jesus é corajoso. E nós também temos que imitar o nosso mestre, ser corajoso. O reino de Deus, ele não é para covardes. De forma nenhuma. Então, eu tenho que ter, agora eu quero tirar um pouco um peso dessa condição de eu ter que fazer, para eu levar esse peso para que o Espírito Santo vai me ajudar a fazer. Porque eu não posso entender que o Evangelho seja totalmente no meu esforço. Não existe Evangelho assim. Porque você pode até dizer assim, antigamente eu furtava, mas agora eu não furto mais não. Mas eu quero ver você conseguir retirar de dentro de você inveja. É impossível. Só o Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que você olha assim, poxa, aquele cara tem tudo. E esse texto aqui, para a gente finalizar, eu queria que vocês se atentassem no versículo 12 de Mateus 24. Olha o que é que diz. Quem a si mesmo se exalta, será humilhado. E a quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Aí tem aquele versículo apócrifo, né? Que diz assim, os humilhados serão exaltados. Mas não é os humilhados. Aquele que mesmo se humilha, será exaltado. E eu ficava, Deus, muitas vezes eu pensava isso. Senhor, o Senhor tem alguma coisa contra mim. Porque o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero, o Senhor me dá. Como é que é isso? Eu ficava pensando isso. Por exemplo, eu estudei durante muito tempo para concurso público, né? E eu tinha um desejo de passar em um determinado concurso público. Pô, batia, estudava e não passava. Aí daqui a pouco eu conversava com alguém e o cara dizia assim, eita bicho, eu nem estudei tanto, velho. E passei. Mas eu ficava. Senhor, o senhor tem alguma coisa errada. Poxa, eu estou me esforçando aqui, eu estou fazendo isso e isso. E isso até é um pecado grave, mas eu vou contar para vocês. Quando eu passei na OAB, eu não tinha feito o esforço que eu fiz para os concursos públicos. E aí, sabe qual foi a sensação que eu tive? A primeira sensação eu agradeci, mas depois eu fiquei pensando, poxa, por que não foi um concurso? E era essa sensação que eu tinha, né? E aí Deus começou a me mostrar que eu estava sendo um arbusto solitário no deserto. Lá em Jeremias fala que muitas vezes a Bíblia fala que aquela pessoa que não confia no Senhor é como um arbusto solitário no deserto. Ela não vê quando vem o bem, ó. Eu não estava vendo. Vinha o bem para mim, as pessoas me abençoavam, as coisas estavam fluindo, mas eu só tinha olhos para ver o que não estava acontecendo. E eu dizia, Deus, o Senhor é do contra. Tudo que eu quero eu não consigo. Mas na verdade, a Bíblia diz lá em Jeremias 29, que Ele bem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal. Aí o fim, para nos dar o fim que esperamos. Aí hoje eu entendo, Senhor, agora eu sei porque o Senhor não estava me dando. Porque eu não ia ser feliz se eu fizesse aquilo que eu queria fazer. Porque muitas vezes a gente pede aquilo que não sabe que quer. Aí eu estava pedindo para ser uma coisa que eu não era, eu não fui criado para aquilo. Agora tudo por causa de uma questão de identidade. Então, se Deus não está dando a você alguma coisa, provavelmente é porque não é o melhor de Deus para você. E Ele sabe que no fim, Ele vai dar a você ainda o que você mais queria e não sabia que queria. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu sei que foi muita informação, pouco tempo. Não estou reclamando do tempo, é porque eu falo muito. Mas eu sei que foi muita informação, mas eu também creio que o Espírito Santo, o que Ele quiser falar com você, Ele vai colocar no seu coração, tá? Eu sou apenas um mensageiro. Uma vez uma pessoa disse para minha esposa, né? Teu esposo é carteiro, é? Aí minha esposa disse, é. E aí aquilo estava querendo de alguma forma me atingir. Eu não sou carteiro. Eu trabalho nos Correios, mas não sou carteiro. Mas isso não tem problema nenhum ser carteiro. Qual é o problema de ser carteiro? Mas aquilo estava de alguma forma, indiretamente, o diabo estava querendo dizer para mim, olha, você não consegue. Você não vence, você não muda, você não consegue vencer profissionalmente. E aí Deus disse para mim, diga a ela, filho, que você é carteiro.
Porque você entrega palavras de Deus para as pessoas. Então seja carteiro para as pessoas. Nós precisamos ter isso no nosso coração, que Deus sabe o melhor para nós. Ele nos conhece. Às vezes aquilo que você está pedindo, poxa, Ele sabe que se você pegar não vai dar certo, mas Ele tem o melhor para nós. Curva a tua cabeça, vamos orar nesse instante. Gasta esse tempo agora orando, o pessoal do louvor vai estar tocando. E eu queria que você gastasse um tempo e pedindo ao Senhor que aquilo que Ele quer falar com você, Ele possa falar e continuar falando depois desse Tadel. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua intervenção, Senhor. Nesse momento eu peço a Tua ação personalizada, Senhor. Eu peço, Deus, aquela ação que só o Senhor pode fazer. Eu não consigo tocar as pessoas, e tão pouco eu tenho esse desejo de tocar as pessoas, Pai. Como eu disse, eu quero apenas trazer uma palavra que eu julgo ser do Senhor, e eu peço que o Senhor nesse instante possa falar com as pessoas. Fale com cada coração, Senhor. Que as coisas que não foram do Senhor, que elas desprezem, mas o que for, Senhor, que elas se apeguem. Porque a Tua palavra é a verdade, Jesus, ela nos liberta. Não queremos, Espírito Santo, ter um coração raquítico e uma mente avantajada. Eu não quero saber de todas as coisas, eu quero praticar as coisas, Senhor. Eu quero praticar a Tua palavra, Senhor. Arranque de mim a hipocrisia. Comece a orar nesse instante. Peça ao Senhor que fale com você.